Êxodo, capítulo de número 9, versículo de número 13. Qual que é a praga que a gente vai estudar hoje aqui, pastor? Vai ser ministrada? É a 7ª praga, então, que é a chuva de pedras, tá bom? Coloca um capacete aí, daqui a pouco começa. Chuva de pedras, então, é essa 7ª praga dessa série, então, das 10 pragas do Egito, tá bom? Êxodo 9, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus, olha lá. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem lhe seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para ferir-te, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de manter-te o meu povo e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Por toda a terra do Egito havia chuva de pedras, feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Até aqui, obrigado, Deus, obrigado, porque nós tivemos agora o privilégio de ler a Tua palavra, e nós, a partir de agora, meditaremos nela de uma forma inspiradora por Ti, pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, repreenda todo mal, toda distração nesse momento, em nome de Jesus. Leve embora, Pai, toda a nuvem negra, tudo aquilo que tem causado talvez desânimo, talvez distração ao Teu povo. Em nome de Jesus, vai clareando, vai trazendo, Senhor, a consciência, vai trazendo, Senhor, a clareza, o discernimento da Tua palavra a partir de agora, em nome de Jesus. Se enquanto estivermos ministrando aqui, existir alguém aqui enfermo, que pelo poder da Tua palavra seja curado. Se alguém aqui estiver aflito, preocupado, angustiado, que pelo poder da Tua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Que a Tua palavra traga cura, milagre, restauração, ressurreição. Nós cremos no poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha numa boa medida, calcada, sacudida
e transbordante. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Só você que crê na palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, esse é o tema de hoje, olha lá: justiça de Deus, facetas e manifestações, tá bom? Esse é o tema que a gente vai começar a partir de agora. Bom, quando o Senhor então envia essa 7ª praga sobre a nação do Egito, ele então estava atacando vários deuses. Nessa praga da chuva de pedras, não seria somente um Deus, mas aqui agora são vários deuses de uma vez que estão sendo atacados pelo Senhor. Deus então ele estava continuando a humilhar esse plantião egípcio, não é? E aqui então ele vai humilhar a deusa Nut, N-U-T, que era considerada a deusa dos céus. Com essa chuva de pedras, então essa deusa dos céus que a nação do Egito venerava, ela não foi capaz de cessar as pedras. O segundo deus que foi atacado aqui foi o deus Osíris, que era considerado o deus da fertilidade e também das plantações. Então, com essa chuva de pedras, também o deus Osíris, ele não foi capaz de livrá-los ou livrar o povo das pedras. Terceiro deus que foi atacado aqui diretamente com essa chuva de pedras foi o deus Sete, S-E-T, o deus Sete, que era o deus das tempestades, que ele também não pôde controlar então a fúria que veio dos céus através dessa chuva de pedras. Quando Deus então ele envia essa chuva de pedras sobre o Egito, ele não apenas demonstra o seu poder, mas também a sua justiça, ao lidar com essa opressão e também a desobediência de Faraó. Então nós vamos explorar aqui com essa praga das pedras, como essas pedras ou essa própria praga nos ensina sobre essa imutabilidade, essa atividade, essa esperança na justiça de Deus. Como eu e você podemos esperar que a justiça de Deus venha ao nosso favor? Como eu e você podemos confiar nessa imutabilidade da justiça de Deus? Você é alguém que confia na tua própria justiça ou na justiça de Deus? Na justiça de Deus, amém? Porque a justiça de Deus ela não falha e ela é imutável. Eu estava orando e Deus então me deu uma mensagem sobre isso, falando sobre essas facetas e manifestações, ou seja, em alguns momentos em que essa justiça de Deus ela entrou, ela foi aplicada, ok? Simbolizado por pedras, porque aqui é uma chuva de pedras que também simboliza a justiça de Deus. Então eu queria aqui que você anotasse a primeira lição, o primeiro exemplo de quando a justiça de Deus ela é aplicada em forma de pedra, ok? Primeiro, anota aí, a justiça de Deus ela pode ser e ela foi aplicada em forma de pedra para nos ensinar. Deus ele pode aplacar a justiça dele para nos ensinar. E eu tenho um exemplo aqui, Deus me revelou através da Bíblia, a primeira coisa que nós aprendemos aqui como justiça de Deus através de pedras para o ensino. Êxodo 34:4, projeta para mim, olha lá o que diz o texto, ó. Moisés, pois, preparou duas tábuas de como as primeiras, e subiu com elas no monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor havia mandado. Primeira coisa, Deus pode usar a justiça dele e manifestar em forma de pedras para nos ensinar. Nesse texto fala sobre as tábuas do mandamento. Então, essas tábuas também foram chamadas, ou podem serem chamadas como tábuas da lei, ou tábuas da aliança. Elas eram duas placas de pedra que continham o que? Os 10 mandamentos, entregues por Deus a Moisés no monte Sinai.
Esses mandamentos, então, eles são princípios fundamentais que orientam a vida moral, espiritual e social do povo de Israel, representando então a aliança entre Deus e o povo. Vai aqui então essa primeira lição: Deus pode manifestar a justiça dele para nos ensinar. Você crê nisso? Você crê que Deus ele pode aplicar a justiça dele para nos ensinar? Aqui, quando Deus então chama Moisés, ele vai escrever esses 10 mandamentos numa pedra. Ele estava então ensinando os princípios fundamentais. Então eu queria liberar já essa primeira palavra sobre a tua vida, que Deus, para que ele possa zelar pelos princípios fundamentais da palavra, ele pode aplicar a justiça dele onde quer que seja, para que os princípios dele sejam realizados naquele lugar. Queridos, num tempo em que nós vivemos, num tempo de tanta injustiça, num tempo em que a gente olha e as pessoas às vezes se apoiam em tantos princípios, Deus ele manifesta a justiça dele para nos ensinar que os princípios dele é que são verdadeiros. Num tempo de egoísmo, num tempo em que a gente encontra tantas disputas, num tempo de tantas brigas, num tempo de tantas situações que envolvem a nossa vida, Deus, se necessário for, ele manifesta a justiça dele para nos ensinar que ele é Deus e que ele continua prezando pela aliança dele e o povo. Se preciso for, ele manifesta. Olha só, essas pedras, elas foram feitas de pedra, e Deus, essas tábuas, elas foram feitas de pedra, e Deus então ele escreve os mandamentos. Coloca para mim Êxodo 31:18. Olha só como que ele fez isso. Quando ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, o que ele fez? Deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Eu acho isso aqui extraordinário. Ele escreveu, ele estabeleceu todos os fundamentos, e ali tem muitos dos mandamentos. Entre todos eles tem o maior, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele estabelece, e se preciso for, ele entra com uma chuva de pedras para destruir tudo aquilo que não está permitindo que eu e você amemos ele sobre todas as coisas. Se preciso for, ele entra com a justiça dele para quebrar, para destruir, para aniquilar aquilo que nos impede de amar ele sobre todas as coisas, porque ele nos ensina, e quando preciso for, ele entra com a justiça dele, e se preciso for, ele escreve pelo próprio dedo dele, para nos ensinar o caminho da verdade. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite, porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Ele está dizendo que para que a justiça dele seja estabelecida na tua vida, se preciso for, ele escreve isso com o próprio dedo dele sobre a tua vida. Meu Deus do céu! Deus está dizendo que se preciso for, ele escreve, ele estabelece a justiça dele com o próprio dedo dele sobre a tua vida, para que os fundamentos dele fiquem bem legível a todos aqueles que olharem para a tua vida e diz: não tente derrubar, não tente talvez fazer nenhum mal, porque aqui existe uma casa, uma família, um homem, uma mulher que está fundamentado na minha justiça e no meu ensino. Você pode aplaudir e glorificar a ele por isso? Aleluia! Aleluia! Então ele pode estabelecer a justiça dele para nos ensinar. Segundo, anota aí, você que está anotando. Qual que é o segundo, pastor? Ele pode estabelecer a justiça dele para nos dar a vitória. Eu vou repetir porque foi muito pouco, glória, né? Eu vou repetir de novo. Ele pode estabelecer a justiça dele para nos dar a vitória.
Aonde foi isso, pastor? 1 Samuel 17:49, joga lá. Meu Deus, está rápido que só, hein? Enfiando a mão na sua sacola, aqui é Davi, tirou o que? E arremessou-a com a funda, a pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante com o rosto em terra. Se preciso for, Deus usa uma pedra de justiça. Meu Deus do céu, vou ter que repetir isso aqui agora, porque eu arrepiei todo. Não sei se foi o climatizador ou se foi a presença de Deus, mas eu me arrepiei tudo aqui. Mas agora eu vou ter que repetir: se preciso for, para que a justiça de Deus seja estabelecida, Ele vai derrubar o gigante com uma pedra nessa noite, para te dar a vitória. Eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida, porque o Deus que usa uma pedra como justiça para nos dar a vitória é o mesmo Deus que ao longo das Escrituras revela a sua capacidade de transformar o simples em algo poderoso. Pelo amor de Deus, o pequeno em grandioso, o comum em um instrumento de sua justiça. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas eu preciso ser específico aqui nessa tarde. E Deus está dizendo o seguinte: se preciso for, para manifestar a justiça dele na tua vida, Ele te diz hoje: coloca a mão no bolso e tira a primeira pedra que você encontrar, porque vai ser ela, talvez um instrumento comum, que eu vou usar como algo poderoso para fazer justiça na tua vida. Para! Pastor, mas o que eu tenho é simples. Deus vai usar isso como algo poderoso, porque Ele não precisa de algo grande para fazer grandes coisas. Ele faz do pequeno se tornar grande, Ele faz o simples se tornar poderoso. A pedra que Davi lançou não era apenas uma arma física, mas era uma declaração da justiça divina de Deus, mostrando que Deus não tolera afronta contra o seu povo. Você sabe por quê? Porque o gigante estava afrontando o povo. Ele estava deitando e rolando 40 dias. Não tem gente grande aí não, não tem ninguém corajoso aí não tem ninguém que possa me enfrentar. Ele estava deitando e rolando. Deus então levantou o menor da casa, o mais novo, aquele que era considerado improvável, aquele que não tinha voz para cantar, aquele que não tinha jeito para pregar, aquele que não tinha jeito para nada, aquele que as pessoas olhavam e falavam: não, deixa ele aí no campo aí, porque deixa ele afastado lá no meio do mato lá, porque isso aí não vai dar em nada. Engano, que enquanto eles achavam que ele não estava dando em nada, ele já estava matando leão e urso. Pelo amor de Deus. Tem gente que não conhece a força que Deus te deu, meu irmão. É pessoas que olham para você e acham que você está derrubado. Pessoas que olham para você e dizem: é melhor que fica longe, mesmo porque não tem capacidade de fazer nada. Mas não sabe que enquanto você está longe, você está matando um leão e urso. Não sabe que enquanto ninguém está vendo, Deus está te dando uma força extraordinária. E Deus está liberando aqui nessa tarde uma palavra sobre a tua vida e dizendo para você que Ele não tolera afronta para aqueles que são fiéis a Ele. Talvez as pessoas olham para você e dizem: já teve tanto, hoje não tem nada. Já foi muito, mas hoje não tem nada. Mas Deus está dizendo: está chegando a hora que, assim como Davi, eu estou colocando na tua mão. Olha, isso aqui é coisa profética. Deus está dizendo: eu estou colocando nesta início de noite algo poderoso na tua mão. Parece ser pequeno, mas é com esse instrumento que a partir de hoje você derrubará todos os gigantes que se colocarem de pé contra a tua vida. Meu Deus do céu, você pode glorificar a Ele.
liberar isso sobre a tua vida, vai. Eu sinto o Espírito Santo colocando nessa tarde, municiando a igreja dele, equipando a igreja dele com coisas que parecem simples, mas são instrumentos poderosos. Oh meu Deus do céu! Profeticamente eu vejo. Ixi, agora Deus me deu um negócio aqui agora. Porque você lembra quando o profeta, ele disse assim para o moço: vai lá ver se já tem alguma formação de chuva. E o profeta vem, o moço, e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem, como se fosse de uma mão de um homem. Você imagina uma mão de um homem no céu? Não é nada. O que é uma mão de um homem no céu? Não é nada. Ele diz: eu vejo uma pequena nuvem. Mas para aquele que tem visão espiritual, ele olhou e falou: corre, porque vem chuva e grossa por aí. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa tarde? Talvez você olhe e diga assim: é pequeno o que Deus está colocando na minha mão. Mas se prepara, meu irmão, porque o pequeno na mão de Deus se torna grande. Aleluia. E Ele está dizendo que como instrumento de justiça na tua vida, aquilo que é pequeno vai se tornar grande. Eu não sei se você está pegando essa palavra para a tua casa, para a tua família, mas Deus está dizendo que a justiça dele não depende de força e nem arma humana. Ele usa o que é pequeno para mostrar que o poder vem dele, não força nem violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode adorar e glorificar a Ele. Aleluia! Isso, pelos olhos espirituais, enxergue isso. Sim, vai. É o que? Deus está dando um sinal para você nesse noite. E coisas pequenas se tornarão grandes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A justiça dele se manifestará. Talvez você tenha orado, chorado, clamado por justiça, e Deus está dizendo: acaba tudo isso hoje. A partir de agora tem instrumentos espirituais sendo colocados na tua mão, como instrumento de justiça, para mudar a tua história. Em nome de Jesus, amém? Qual foi a primeira manifestação ou faceta de Deus através de justiça? A pedra para ensino, que é a tábua dos 10 mandamentos. Segundo foi qual? A pedra usada por Davi, como justiça de vitória. Agora, qual que é o terceiro, pastor? O terceiro, Deus usa a sua justiça para nos defender. Você crê? Ele usa para ensino, ele usa para vitória, mas ele também usa para defesa. Onde é que está? João 8,7, joga lá. Pelo amor de Deus, falou, pensou, caiu. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. Eu vou ter que ler de novo aqui, porque como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou. Aqui tem uma palavra para a tua vida. Hoje é noite que Deus se levanta ao teu favor. Eu vou liberar de novo, porque o Espírito Santo está pedindo. Hoje é noite em que o Senhor se levanta ao teu favor. E a palavra diz que ele não só se levantou, mas ele diz: uma coisa é você só se levantar, outra coisa é você falar. E quem disse aqui nesse texto não é qualquer um, é aquele que tem a última palavra sobre a tua vida. Quem diz aqui nesse texto é aquele que pode mudar toda a tua história através de uma palavra. Quem se levanta e diz aqui nesse início de noite sobre a tua vida é aquele que tem poder para mudar toda e qualquer história. E ele se levanta e ele diz: quem de vocês, se estiver sem pecado ou que não tenha pecado, que seja o primeiro
a tirar a primeira pedra. Queridos, essa história é uma história poderosa, de um exemplo da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. É um momento onde pedras que poderiam ser instrumento de exposição, elas são deixadas ao cair no chão, por causa da graça divina revelada em Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu preciso liberar sobre a tua vida. Talvez levantaram pedras contra você, palavras, testemunhos e situações. Deus está dizendo que todas essas pedras de acusação, elas estão caindo por terra hoje, e elas serão trocadas por uma pedra de defesa. Pelo amor de Deus, o nosso Jesus é o único que pode tornar pedras de acusação caírem por terra e se tornarem pedras de defesa. Olha que coisa mais linda! Essas pedras, elas estavam na mão dos acusadores, pronta para executar a lei de Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que esteja na lei, isso aqui é forte. Ainda que esteja na lei, a graça dele se levanta ao seu favor hoje, para te defender. Talvez durante toda a tua vida você diz: pastor, nunca ninguém me defendeu. Deus está dando uma palavra para você hoje, que você tem alguém que te defende quando você não tem força, que você tem alguém que te defende com justiça quando você não pode fazer nada, que você tem alguém que te defende com poder, com graça, com misericórdia, quando tem muitos tentando te executar. Jesus então transformou o seu propósito em expor a hipocrisia humana e revelar a graça da justiça de Deus. O que Deus fez então com essa pedra, pastor? Jesus transformou essa pedra como um instrumento de defesa. O que Jesus fez? Ele reverteu o uso da pedra. Quem não tem pecado, que atire. Quem é que vai atirar? Por quê? Porque aquilo que era acusação agora virou contra ele. Ai meu Deus, será que eu falo? Vou falar. Deus para mostrar que Ele é tão Deus na tua vida, que aqueles que estão te acusando vão ter que jogar toda a pedra no chão, porque nessa noite está se levantando alguém que escreve a tua história na areia, se preciso. Existem muitos debates e muitas imaginações e suposições do que Jesus escreveu na areia, porque enquanto eles estavam falando, Jesus estava escrevendo. Quando ele termina de escrever e o povo termina de falar, então ele fala isso: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Existem muitas suposições e a gente não sabe, porque nós não estávamos lá e é muito difícil saber o que ele escreveu na areia, porque os próprios evangelhos não falam. Mas eu quero dar um chute aqui. Eu posso chutar. Você sabe o que eu acho que estava escrito ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Não pereça em pedras de humilhações. Não pereça com pedras de acusações, mas tenha a vida eterna. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, meu irmão? Enquanto você está aqui, simbolicamente e metaforicamente, Jesus está escrevendo e já escreveu a sua história na areia, dizendo: contra aquela casa não, contra aquela família não, contra os filhos daquela mulher, meu Deus do céu, contra aquele casamento não, contra aquela empresa não,
porque ali, ainda que tenha pedras de acusações, maior do que as pedras de acusações é a pedra de defesa, porque a Bíblia diz que Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra que edifica, e a minha e a tua casa não está firmada em qualquer pedra, mas está firmado na pedra que é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Meu Deus! Ele está escrevendo a tua história com os próprios dedos dele numa pedra, para que não seja apagada jamais. A própria datilografia de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Eu sinto Ele aqui. Essa frase aqui foi eu que criei, tá? Você pode depois pôr no Instagram lá se você quiser. Jesus nos ensina a largar as pedras e escolher a graça. Jesus nos ensina a largar as pedras e escolher a graça. Amém? Vamos para a última. Qual a primeira manifestação de Jesus para nos ensinar? Através das tábuas, das pedras do novo mandamento. Segundo, ele também manifesta a sua justiça para nos dar a vida, através da pedra usada por Davi. E em terceiro lugar, ele nos ensina e usa a sua justiça para nos defender, através da pedra que ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora, qual é a última? A última, ele também usa, se preciso for, manifesta a sua justiça através de uma pedra para nos ressuscitar. Pastor, Jesus pode usar uma pedra para trazer vida naquilo que está morto? João 11:39, joga lá. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou. No outro texto quem falou foi Jesus. E Jesus no outro texto ele fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele defende através dessa fala. Agora olha só o que a própria irmã do morto disse: o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Primeiro Jesus falou: tira a pedra, mas a irmã de Lázaro resolveu falar depois de Jesus. Então aqui vai uma dica: não fala depois de Jesus não, porque se Jesus falou tira e fica quietinho. Você sabe por que a gente fala depois de Jesus? Porque a gente não olha igual Jesus. Você sabe por que a gente tem mania de falar depois de Jesus? Porque a gente não entende igual Jesus. A gente não consegue ver o processo finalizado igual Jesus. Volta ao texto que eu quero dar uma explicação para você aqui agora. Marta, a irmã do morto, falou. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se fosse uma pessoa estranha, eu entenderia essa fala. Mas quem falou foi a irmã. Posso falar uma coisa para você? Muita gente próxima de você vai dizer para Jesus: tira a pedra não. Parente teu vai dizer: tira a pedra não. Sabe por quê? Porque mexer com coisa morta dá trabalho. Se fosse uma pessoa de fora, era normal entender. Não, é um de fora, está dizendo não mexe não, eu entendo, mas aqui é família. Deus, ai meu pai do céu, vou liberar, grava aí. Deus vai manifestar a justiça dele, se preciso for, para calar a boca até de familiares. Ficaram muito quietos, acho que a pancada foi muito grande, eu vou ter que falar de novo. Se preciso for, Deus vai manifestar a justiça dele
para calar até familiares. É gente que já te conhece faz muito tempo, mas mesmo assim continua dizendo: mexe não, deixa a pedra lá, dá muito trabalho, cheira mal, já é de 4 dias, mas não sabe que aquele que venceu a morte, aquele que é poderoso, aquele que para ele não existe impossibilidade, ele simplesmente olha e diz: não importa quanto tempo faz e nem o cheiro que vai exalar, cumpra o que eu estou pedindo, tira a pedra. Eu preciso liberar uma palavra aqui, porque Deus me deu essa revelação, era 3 horas da manhã, meu irmão, e eu não perdi sono à toa para não liberar isso aqui não. E a palavra que eu libero para você, baseado naquilo que Deus me deu como revelação, é: a partir de hoje, ainda que muitos digam que cheira mal, ou que o tempo já não é suficiente, Deus está dizendo: eu me manifesto para que todas as pedras, meu Deus, que separam a vida e a morte, sejam tiradas agora. Meu Deus! Essa pedra representava o fim de Lázaro. Essa pedra representava: ele foi até aqui, mas dali para dentro é só morte, é cheiro mal, é cadáver, é decomposição. Jesus então diz: faz o seguinte, essa pedra aqui é como se fosse um marco, né? Vocês olham para ela e diz: foi aqui que Lázaro morreu, está enterrado aqui. Meu Pai, Deus está pedindo para mim liberar uma palavra sobre a tua vida. Muitos vão olhar e vão dizer: está enterrado nessa loja aqui, ó. Os sonhos dela estão enterrados nessa loja. Os sonhos dele estão enterrados aqui. Ele vai morrer enterrado com isso. Quem olhava dizia assim: essa pedra marca o fim de uma história. Jesus olhou e falou: não, vai marcar o começo de uma. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. As pessoas olhavam e diziam assim: essa pedra simboliza o final de uma história. Jesus olha e diz: não, essa pedra vai simbolizar o início de uma. Porque se essa pedra ficasse aqui sem nada acontecer, essa pedra seria esquecida. Mas até hoje a gente fala dessa pedra, sabe por quê? Porque essa pedra foi uma pedra que marcou como um símbolo o início de uma história de ressurreição. Meu Deus! Deus está dizendo que Ele coloca na tua mão hoje algo que vai marcar o início de uma nova história na tua vida. Você pode se colocar em pé para a gente adorar e glorificar a Ele. Eu oro e libero uma palavra sobre a tua igreja, que seja uma semana de vitória, uma semana onde a tua justiça se manifestará na vida de cada um, de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos digam, e todos digam, e todos digam.